Gente, a diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, Mariângela Simão, disse hoje, durante uma entrevista, que uma nova pandemia já é considerada inevitável. Para ela, é apenas uma questão de tempo para surgir um novo fenômeno. Mariângela ainda afirmou que a OMS terá uma Assembleia Mundial de Saúde em novembro e que será discutida a possibilidade de se desenvolver um tratado para as pandemias. Será mesmo que o mundo deve se preparar para isso? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo, lá no Rio de Janeiro, com Rafael Guimarães, ele que é pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Uma boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Prazer é nosso em recebê-lo. Fiquei preocupado com essa declaração aqui. A gente corre mesmo esse risco de uma nova pandemia. Como é que seria isso? Na verdade, o que a gente sabe é que a gente vai ter uma quantidade enorme de vírus de todo tipo de espécie circulando pelo mundo, como a gente já tem hoje, e a gente não tem notícia do que pode acontecer com a infecção de um vírus novo. Então, eu acho que a pandemia que a gente hoje vive serviu para a gente como um grande alerta de que a gente precisa ter um preparo para todo tipo de emergência de saúde pública, incluindo uma eventual pandemia ou epidemias, né, ao longo de alguns países. Veja que a gente teve há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás uma epidemia de Zika aqui no Brasil. A gente ainda vê hoje os efeitos dessa epidemia no país. Então é importante a gente ter um certo preparo para poder lidar com situações como essa que a gente está vivendo hoje, para não repetir os mesmos erros. Pois é, quando o senhor fala, né, nesse preparo, claro, a gente está aprendendo muito com essa pandemia, o mundo inteiro está fazendo isso. Seria então uma nova doença que talvez a gente nem conheça, é isso? É exatamente isso. Da mesma forma que a gente não previa ter um novo vírus, né, que é o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, a gente pode eventualmente, pela própria evolução das espécies, ter novos vírus, novas bactérias circulando pelo mundo. Então, a gente não está livre de ter uma nova pandemia de maior ou menor monta num horizonte de perder de vista. A gente não tem prazo para isso acontecer, não sabe se nem quando. Pode ser que a gente nunca mais tenha uma pandemia de efeito tão catastrófico quanto a gente vive hoje, mas pode ser que a gente tenha uma daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos. A gente não tem como saber. O que a gente tem como saber é que tipo de experiência a gente adquire com o que a gente está vivendo hoje para que a gente consiga manejar de forma um pouco mais eficiente e que a gente, com isso, consiga não ter tantas perdas de vidas, né, e tantas dificuldades que a gente enfrenta e ainda enfrentará em decorrência da Covid. Pois é, essa é a esperança do mundo inteiro. E o que é que o mundo, então, deveria fazer para se preparar para uma situação como essa? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma estratégia de comunicação em saúde muito eficaz. A gente tem tido muita informação circulando desde o início da pandemia, algumas delas falsas, outras que são mal colocadas muitas vezes, e isso vai criando um certo ruído de comunicação entre as pessoas e vai dificultando muitas vezes a adesão da população a certos tipos de medida, né? Então é importante que a gente tenha uma forma de comunicação muito clara, muito transparente com a população em geral. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acho que a gente precisa considerar que é necessário ter uma rede de solidariedade entre países e, dentro dos países, uma rede de solidariedade entre estados e municípios. Eu digo isso porque um dos principais problemas que a gente tem no curso da pandemia é a gente não ter tido um comando único, centralizador das estratégias que estavam sendo tomadas por estados e municípios. Não é que os estados e municípios não vão ter autonomia, eles precisam ter, até porque eles têm realidades muito distintas. Mas era muito importante que a gente tivesse tido uma comunicação única na mesma direção por todos os entes federativos. E nem sempre isso aconteceu. A gente teve muitas divergências ao longo da pandemia entre estados e municípios, entre o governo federal. E isso é muito ruim para a gente, porque isso faz com que a gente demore a aderir a certas medidas que são necessárias para a gente evitar mortes desnecessárias. Nós estamos falando de futuro, mas vamos falar da nossa pandemia. Quando é que o senhor acredita que a gente realmente vai ficar livre? Não totalmente, porque isso é uma situação muito difícil, mas a gente poder tirar a máscara, a gente poder se aglomerar, dar um abraço. Quanto tempo o senhor acha que isso pode acontecer? A gente não tem um prazo determinado. O que eu posso dizer para você com alguma segurança é que a gente hoje se encontra numa nova fase da pandemia. A gente viu por muitas semanas os indicadores reduzindo de óbitos, internações, casos novos.
Alguns deles agora alcançam uma relativa estabilidade, né, mas estabilidade já num patamar mais reduzido. E a gente vem vendo a progressão da vacinação. Então, o tempo que vai demorar até a gente conseguir novamente dar um abraço, não usar máscara, depende essencialmente de duas coisas. A gente conseguir que a população efetivamente seja vacinada com as 2 doses, quando é o caso, né, quando é o caso de uma vacina com 2 doses, mas, sobretudo, de tentar garantir a circulação de pessoas de forma segura. E por isso a gente tem a questão do passaporte da vacina, para garantir que a gente tenha uma circulação com segurança. Rafael, muito obrigado, viu? Boa noite para você. Boa noite.